Naquela noite, na porta iluminada do edifício Almeida, ninguém discutia política, futebol, nem novela. Discutia-se apenas uma coisa: se um motoboy merecia respeito. A cena começou pequena, como começam quase todas as coisas que mudam uma vida inteira. O relógio da portaria marcava 19h47 quando o portão de vidro se abriu, e Luan, com a mochila de entrega nas costas e o capacete riscado na mão, entrou dando 2 passos tímidos para dentro do hall. Estava suado, a camisa polo verde colada nas costas e aquele cheiro de chuva no asfalto ainda grudado na roupa. "Boa noite, seu Ademar. Pedido do 801", disse ele para o porteiro, com um sorriso cansado, mas educado. O porteiro levantou os olhos por cima dos óculos. Trabalhava ali havia tantos anos que já sabia, só de ouvir o barulho da moto, qual era o entregador. Luan era um dos poucos que ainda chamava os mais velhos de seu e dona. "Boa noite, meu filho. Já subo o aviso para ele", respondeu Ademar, apertando o botão do interfone. Luan encostou-se discretamente perto da porta, para não molhar o piso de mármore com os tênis encharcados. Sentia o joelho doendo, lembrança fresca de um dia inteiro rodando a cidade. Mas, mesmo cansado, segurava firme o capacete, como quem segura uma parte da própria dignidade. Lá em cima, no 8º andar, Eduardo Figueiredo, terno alinhado, camisa clara impecável e relógio caro no pulso, ouviu o interfone tocar. "Entrega? A essa hora?" Resmungou irritado, como se o mundo tivesse obrigação de se encaixar nos horários que ele considerava decentes. Desligou sem dizer obrigado e caminhou apressado até o elevador, já ajeitando o cabelo no reflexo do espelho do corredor. Não era só vaidoso, era o tipo de homem que acreditava que dinheiro comprava tudo, principalmente a razão. Enquanto isso, no térreo, Luan observava de canto de olho o movimento da rua. As luzes dos carros refletiam no vidro, o vento ainda trazia gotinhas de chuva, e ele pensava na filha de 6 anos, Ana Júlia, esperando o pai chegar com um pastel que ele prometera levar, se desse tempo. Ele sempre dizia isso, se der tempo. E quase nunca dava. Quando o elevador se abriu com um plim metálico, Eduardo surgiu segurando o celular numa mão e a carteira de couro na outra. Olhou Luan de cima a baixo com aquela rapidez fria de quem avalia um produto na prateleira. "Pedido do 801?" perguntou Luan, dando um passo à frente. "É", respondeu Eduardo sem levantar o olhar do celular. "Quanto deu?" Luan falou o valor, somando na cabeça, porque o aplicativo tinha travado no último quarteirão. Eduardo abriu a carteira, pegou uma nota, colocou no envelope da comida e estendeu como quem joga um osso para um cachorro. "Tá certo aí." Luan olhou a nota, fez a conta mental e perguntou com a mesma educação de sempre: "O senhor não vai querer troco nem deixar nada?" O silêncio de 2 segundos pareceu maior que o hall inteiro. Eduardo finalmente levantou os olhos, surpreso não pelo valor, mas pela ousadia da pergunta. Deu um meio sorriso torto, daqueles que doem mais que um tapa. "Você tá pedindo gorjeta, é isso?" A voz saiu alta o bastante para ecoar na portaria. Ademar, atrás do balcão, levantou o olhar preocupado. Já tinha visto esse tipo de cena em muitos anos de portaria, e quase nunca terminava bem. Não, senhor. Eu só perguntei se queria troco porque a nota é alta", tentou Luan, apertando mais forte o capacete contra o peito. Eduardo deu um passo à frente, aproximando o rosto do dele. "Eu pago o que está escrito aqui, tá ouvindo?" Levantou o envelope na frente do motoboy. "Vocês já não ganham o suficiente para ficar mendigando moedinha de cliente? Se tá difícil, arruma outro trabalho." "Não é problema meu." As palavras acertaram Luan como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada por dentro. Ele sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de uma mistura confusa de humilhação e raiva. Mas respirou fundo. Aprendera, desde cedo, que gente pobre não podia se dar ao luxo de responder. "Desculpa, senhor. Foi mal", murmurou. Eduardo riu, uma risada seca, mais para a portaria ouvir do que para si mesmo. "É cada um que aparece. Da próxima vez, só entrega e vai embora. Não quero conversa."
Virou-se para o porteiro. Seu Ademar, esse tipo de gente tá entrando demais aqui. Vai virar bagunça. O próximo que ficar pedindo coisa vai ser barrado, entendido? O velho porteiro engoliu em seco. Sim, senhor Eduardo. Respondeu. Mas o olhar foi direto para Luan, cheio de um pedido de desculpas que não podia ser dito em voz alta. Luan sentiu o peito apertar. Pensou na filha, na mãe idosa em casa, na conta de luz atrasada. Pensou também em quantas vezes já tinha sido tratado assim e em como, de alguma forma, tinha aprendido a considerar aquilo normal. Naquela noite, porém, alguma coisa dentro dele resolveu não aceitar tão fácil. Eduardo guardou a carteira, virou de costas e caminhou para a porta de vidro automática. Foi então que aconteceu o detalhe que mudaria tudo. Ao passar pelo painel de metal ao lado da portaria, uma luz acendeu, destacando a plaquinha dourada do prédio, onde se lia, em letras grandes, Edifício Almeida. Luan olhou para aquela placa por um segundo a mais do que olhava normalmente. O sobrenome brilhava sob a luz amarelada, como se alguém tivesse passado um pano invisível ali naquela exata hora. Almeida. Um nó antigo subiu pela garganta. Um nome que ele conhecia desde criança. Um nome que carregava histórias que ninguém naquele prédio imaginava. Seu Ademar percebeu o olhar diferente. Algum problema, Luan? Perguntou baixo, quase sussurrando. Luan respirou fundo, os olhos ainda na placa. Não, seu Ademar, respondeu. Só. Achei esse nome aqui familiar demais. Eduardo já estava quase empurrando a porta para sair, quando o porteiro tomou uma decisão que não tomava fazia muitos anos. Desobedeceu uma ordem silenciosa da hierarquia social. Seu Eduardo, chamou com a voz firme. Antes do senhor ir, acho que o senhor devia ouvir uma coisa. Eduardo virou-se irritado, pronto para encerrar a conversa com mais uma frase cortante. Luan, por sua vez, sentiu o estômago gelar. Não sabia se queria ficar ali ou correr para a moto. Naquele momento, naquele pequeno hall de prédio, 3 homens de mundos completamente diferentes estavam prestes a descobrir que aquele sobrenome na parede não era só decoração. E o que estava para ser revelado naquela noite faria muita gente, naquele edifício e fora dele, repensar o que significa realmente ser rico. Mas para entender como aquele simples pedido de gorjeta levou àquela cena tensa diante da placa dourada, precisamos voltar um pouco no tempo, para o dia em que o sobrenome Almeida entrou na vida de Luan pela primeira vez. Antes daquela noite, antes daquela humilhação, antes de Luan aprender a engolir respostas, houve um tempo em que o nome Almeida significava apenas família. Ele tinha 9 anos quando a mãe o levou para a primeira visita ao Hospital Municipal Benedito Almeida, um prédio de paredes amarelas, sempre lotado, onde médicos e enfermeiras pareciam viver correndo contra a morte. Naquele dia, Luan não entendia nada de filas, senhas, fichas ou exames. Só entendia que a mãe respirava com dificuldade e que um senhor baixinho de jaleco branco olhou para ela com pressa, como se fosse só mais uma paciente. Até que, de repente, um outro médico apareceu no corredor. Alto, cabelo grisalho, olhar calmo e mãos firmes. Dr. Osvaldo Almeida, fundador do hospital, filho de 2 professores do interior. Homem que a cidade inteira chamava de doutor, mas que preferia ser chamado apenas de Osvaldo. Ah, quem é a senhora? Ele perguntou à mãe de Luan, com gentileza de avô. Roseli, doutor. Só uma dorzinha no peito. Ela respondeu, sem olhar nos olhos. Ele escutou, examinou, pediu exames, chamou enfermeira, pediu maca. A dorzinha virou urgência. Antes de ser levada para dentro da sala, Roseli segurou a mão do filho e sussurrou. Esse nome que tá na parede, Luan. Nunca esquece. Esse hospital não existe por causa do governo, não. Existe porque tinha um homem bom nessa cidade. Na sala de espera, Luan viu o retrato antigo do médico pendurado na parede e pensou na frase que a mãe repetiu, durante meses, depois da recuperação. Se um dia você puder, filho,
Ajuda alguém como ele ajudou a gente, sem fazer diferença se é rico ou pobre. O mundo só melhora quando a gente não humilha quem tem menos. Naquele momento, Luan não entendeu o peso disso. Só anos depois. O tempo passou e a cidade mudou. Dr. Osvaldo faleceu quando Luan tinha 12 anos. O hospital virou fundação. Sua foto continuou na parede. Mas a cidade mudou. Cresceu. Prédios altos tomaram o centro. Restaurantes caros chegaram. Os jovens ricos começaram a chamar o bairro antigo de Centro Velho. E aos poucos, o nome Almeida deixou de ser lembrado pelo hospital. E passou a ser estampado em condomínios de luxo, estacionamentos pagos, lavanderias premium, empreendimentos imobiliários. A marca se tornou símbolo de conforto e riqueza. Mas ninguém falava de quem era o primeiro Almeida, o homem da foto amarelada. Luan cresceu nesse meio termo, entre a memória de um homem bondoso e o mundo que agora usava o sobrenome dele como status. O acidente que mudou tudo aos 17 anos, quando começava a trabalhar como ajudante de pedreiro. Luan sofreu um acidente de moto levando a mãe no trabalho. Nada grave, para ele. Mas a mãe quebrou 2 costelas. Ficou internada 2 semanas, sem plano de saúde, sem dinheiro, sem ninguém. Adivinhe onde ela foi atendida? No hospital com o nome Almeida. E, enquanto ela dormia com dor, Luan olhava as paredes do hospital pensando: a cidade inteira usa o nome dele para ganhar dinheiro, mas se ele estivesse vivo, estaria aqui, respirando o mesmo ar que a gente. Quando recebeu alta, Roseli abraçou o filho e disse: o bem nunca acaba, filho. Às vezes fica escondido, mas um dia alguém lembra. Luan não imaginava que aquele alguém seria ele mesmo, e que o sobrenome que um dia salvou sua mãe voltaria anos depois, num hall de prédio caro, nas mãos de um homem arrogante que nunca precisou de hospital público. De volta à portaria. Quando Luan olhou a placa iluminada com o nome Almeida, naquela noite de chuva, o passado inteiro voltou num só suspiro. Seu Ademar percebeu. Não era só o brilho da placa, não era só a humilhação. Era um olhar diferente, como quem encara um fantasma que voltou, não para assustar, mas para cobrar. O porteiro pensou em falar algo, mas antes que pudesse abrir a boca, a porta automática se fechou atrás de Eduardo com um clique frio e impessoal. Ele não sabia, mas o momento mais importante da sua vida estava prestes a começar. Certo de que tinha colocado o entregador no lugar dele, Eduardo caminhou até o estacionamento coberto, sem imaginar que naquela mesma noite, alguém ali sabia algo que colocaria sua arrogância no chão. E esse alguém era justamente quem ele humilhou. Luan respirou fundo, guardou o capacete e disse algo que ele mesmo não esperava ouvir saindo da própria boca. Seu Ademar, eu acho que chegou a hora de contar o que ninguém sabe. E assim, naquele hall silencioso, começou a virada de uma história que a cidade inteira tinha esquecido. A história de quem realmente carregava o nome Almeida. A chuva diminuía lá fora, como se o céu estivesse segurando a respiração junto com os 3 homens daquele prédio. Luan permanecia parado no hall, olhando fixamente para a placa dourada, enquanto seu Ademar o observava com aquela paciência silenciosa que só gente velha sabe ter. O elevador, parado, mantinha as portas abertas, esperando que alguém o chamasse novamente. Mas ninguém se movia. O hall parecia preso no tempo. Eduardo caminhava em direção ao estacionamento coberto, convicto de que a noite ainda lhe pertencia. Ajustou o relógio, conferiu uma notificação no celular e passou os dedos pelo cabelo engomado. Talvez pedisse um carro particular para sair dali e ir para outro restaurante, onde pudesse ser tratado com a devida atenção. Enquanto ele terminava de enviar uma mensagem, uma buzina soou lá fora, breve, seguida de uma freada mais forte. O som ecoou pela rua estreita. Por algum motivo, chamou a atenção de Luan, que levantou a cabeça. Seu Ademar também olhou para a entrada, franzindo o senho. No portão de veículos, uma caminhonete preta, já antiga, mas bem conservada, esperava para entrar. Era daquelas com a lataria marcada pelo tempo, mas com o brilho de quem cuida. Os pneus molhados, o som do motor baixo, constante. Era um carro que não chamaria a atenção em bairros ricos, mas chamava naquele condomínio.
Quem será a essa hora? Murmurou o porteiro, puxando a lista de moradores. E antes que pudesse procurar o nome correspondente à placa que viu pela câmera, a portaria recebeu um chamado no interfone externo. Ademar atendeu. Boa noite, o senhor deseja entrar? A voz do outro lado era firme, grave, com algo que misturava cansaço e calma. Boa noite, vim ver a dona Estela do 8º andar. Pode avisar que é o Genaro. Ela vai entender. Luan piscou. Uma vez, depois uma segunda. Aquilo parecia um eco de algo antigo, quase esquecido. Genaro. Não era um nome comum, ainda mais nessa cidade, ainda mais com aquela pronúncia, forte, carregada de interior, de gente que veio sem medo da estrada. Seu Ademar também estranhou, mas antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, uma voz feminina saiu do viva-voz, lá de cima, em resposta. Pode deixar ele entrar, seu Ademar. E peça que espere na portaria, por favor. Eu estou descendo, disse a voz de Dona Estela, uma moradora pouco vista, discreta, sempre vestida com roupas simples demais para o prédio onde morava. O porteiro confirmou e abriu o portão. A caminhonete entrou devagar. Luan sentiu o coração acelerar, sem entender direito o motivo, como se um fio invisível puxasse sua atenção para aquela visita. Era um nome que trazia memória, trazia cheiro de hospital, trazia sussurros da mãe, trazia o retrato antigo na parede, Genaro. Ele engoliu seco e perguntou ao porteiro quase num sussurro. Ele disse Genaro? Seu Ademar confirmou com a cabeça. Disse sim. Conhece? Antes que Luan pudesse responder, a porta automática se abriu novamente. Eduardo retornava, irritado, pois não encontrara o aplicativo de transporte para chamar rapidamente, e a chuva voltara a engrossar do lado de fora. Esses carros atrapalhando a entrada também. Ninguém controla mais nada aqui. Resmungou alto, empurrando a porta com pressa, sem nem perceber que Luan e o porteiro estavam atentos ao recém-chegado. A caminhonete estacionou. Dentro dela, um homem permaneceu alguns segundos no banco do motorista, como quem organiza memórias antes de descer. Então, abriu a porta e saiu. Era um senhor alto por volta dos 70 anos, pele marcada de sol, cabelo branco bem aparado, camisa xadrez com mangas dobradas, botas gastas. Não parecia ter nascido para estar naquele lugar. E, justamente por isso, parecia ter mais autoridade do que todos os que viviam ali. Ele caminhou até o hall com calma. Não apressado, não inseguro, apenas certo de cada passo. Ao entrar, olhou primeiro para o porteiro, depois para Luan, depois para a placa dourada com o nome Almeida, e por último para Eduardo, aquele que ainda estava com o envelope da comida na mão. Os olhos do velho se estreitaram um pouquinho. Reconhecimento. De quê? Não dava para saber ainda. Eduardo, incomodado com o silêncio, fez o que sempre fazia quando se sentia confrontado. Tentou dominar o ambiente com palavras. Boa noite. O senhor deve ser Uber, certo? Estacionou errado. Esse prédio tem regras. O velho não respondeu de imediato. Apenas o observou por um longo segundo. Um olhar que dizia que não era medo nem irritação. Era avaliação. Depois, respirou fundo e falou. Não sou Uber. Não vim fazer entrega. Eu vim buscar o que foi perdido. Eduardo riu sem entender. Seu Ademar congelou. Luan sentiu um arrepio subir pela nuca, como se o passado, o presente e a humilhação de poucos minutos atrás tivessem se alinhado num único destino. O velho então caminhou um passo à frente, olhou de novo para a placa e, com voz calma, disse ao porteiro. A dona Estela já vem, mas antes, acho que esse moço aqui, apontando para Luan, tem o direito de saber quem realmente é. O silêncio que seguiu valeu mais do que qualquer revelação imediata, porque agora não era só curiosidade. Agora era destino, e ninguém naquele prédio sairia daquela noite igual. A porta do elevador se abriu com um ding suave, como se o som soubesse que algo sério iria acontecer ali e tivesse tirado o volume de si mesmo. Dona Estela apareceu. Era uma senhora miúda, por volta dos 60 anos, cabelos presos num coque simples, óculos de leitura apoiados na ponta do nariz.
Vestia uma blusa de lã azul marinho e uma calça bege com a barra um pouco curta, como se tivesse sido feita para outra pessoa ou para outro tempo. Ela não usava joias. Não precisava. Sua postura era a de quem já tinha vivido vidas inteiras e não precisava provar nada a ninguém. Assim que viu o senhor de camisa xadrez, seus olhos encheram d'água, mas sem explosão de emoção. Como quem reencontra um fantasma de saudade, não de susto. Ela desceu os poucos passos do elevador, parou diante dele e com voz firme, embora doce, disse: "Eu achei que o senhor nunca mais ia voltar, Genaro." Ele sorriu com respeito, não com alegria. Era um sorriso cheio de histórias guardadas. "Eu prometi que voltaria quando fosse a hora. E a hora chegou." Dona Estela respirou fundo, enxugou os olhos com a ponta dos dedos e então, pela primeira vez, olhou diretamente para Luan, que continuava parado com o capacete contra o peito, sem saber o que fazer. Ela caminhou até ele com passos curtos, medidos, e parou a menos de 1 metro do rapaz. Observou seu rosto, sua postura, o uniforme suado, a mochila verde, o olhar inquieto, e então, algo brilhou em seus olhos. Não um brilho de romance ou nostalgia, mas de reconhecimento. "Você é o filho da Roseli?" perguntou ela sem rodeios. Luan sentiu as pernas fraquejarem. Quase ninguém lembrava o nome da sua mãe. Era sempre a moça, a senhora da cantina, a dona que trabalhava no posto. Ele engoliu seco. A voz saiu trêmula. "Sou sim, senhora. Filho da Roseli dos olhos claros, que trabalhou na cozinha do hospital quando era menina", completou Estela com gentileza. Aquilo fez Luan apertar ainda mais o capacete contra o peito, como quem segura um pedaço de história sem saber que era dono dela. Eduardo, que até então observava a cena com impaciência, perdeu a paciência. "O que é isso? Um reencontro de parentes pobres agora? Dá para alguém me explicar? Esse prédio não é lugar para esse tipo de..." Ele parou, procurando a palavra que soaria menos ofensiva, mas que seria ofensiva de qualquer jeito. "Mistura." Seu Ademar se mexeu atrás do balcão como se fosse intervir, mas não precisou. A resposta veio de outro lugar. Genaro deu um passo à frente e encarou Eduardo de frente, olho no olho, sem desviar 1 milímetro. Não havia raiva no olhar do velho. Havia algo pior para quem sempre foi arrogante. Desprezo calmo. "Você não sabe onde está pisando, rapaz", disse Genaro num tom baixo, grave, firme. "E quando alguém não sabe onde pisa, pisa nos outros." Eduardo abriu a boca para responder, mas algo no jeito do velho o fez fechar de novo, como se aquela voz fosse maior do que qualquer status. Dona Estela então completou: "O que o senhor chamou de mistura é exatamente o que fez esse prédio existir. E o que o senhor chama de esse tipo de gente salvou vidas que o seu dinheiro nunca poderia salvar." Eduardo riu com desdém. "Salvou vidas? Quem? Motoboys? Faxineiras? Gente de hospital público?" A pergunta ficou pendurada no ar, por um segundo que pareceu uma eternidade. Genaro então virou para Luan. Olhou nos olhos do rapaz com a sinceridade de quem conta a verdade sem querer nada em troca, apenas por dever moral. "Seu avô salvou." A frase caiu como um trovão silencioso. Luan piscou, atordoado. As vozes ao redor passaram a soar distantes, como se tivessem sido afogadas de repente. Meu avô?" ele conseguiu perguntar. Genaro assentiu devagar. "O primeiro hospital com o nome Almeida só existe porque o pai da sua mãe deu a vida por ele." Dona Estela completou com a voz embargada. "Seu avô era o pedreiro responsável pela construção. Ele caiu do andaime para salvar um enfermeiro e um médico jovem durante um desabamento. Aquele médico jovem era o Dr. Osvaldo Almeida." Luan sentiu o chão sumir. "E como ninguém nunca contou isso?" Estela respirou fundo. "Porque ele pediu. Disse que o bem que salva não precisa de nome, só precisa ser feito." O silêncio voltou. Pesado, profundo, sagrado. Até Eduardo, pela primeira vez naquela noite,
Não soube o que dizer. Foi então que Genaro falou mais uma vez, olhando diretamente para ele. O sobrenome Almeida não está nessa placa por causa de gente que tem dinheiro. Está aqui porque um homem pobre deu a vida para que outros pudessem viver. O velho colocou a mão sobre o coração e completou com firmeza. E esse rapaz, que o senhor humilhou, carrega o nome Almeida de verdade. Não na carteira, mas no sangue. O impacto foi tão grande que até a chuva parou. E pela primeira vez, Eduardo sentiu algo que nunca sentira na vida. Pequenez. Eduardo ainda segurava o envelope com o pedido nas mãos. O papel agora tremia um pouco, não pelo peso, mas pelo vazio que a vaidade sentiu. Havia expressão no rosto dele, mas não era arrependimento. Ainda não. Era incredulidade. Como se estivesse tentando reorganizar o mundo ao seu favor de novo. Ele deu uma risada curta, nervosa, sem força. Isso não pode ser verdade. Um pedreiro? Um acidente? Vocês estão me dizendo que esse motoboy, esse rapaz aqui, tem alguma ligação com o nome desse prédio? Ele apontou para Luan com o envelope, como se fosse uma arma frágil demais para ser usada. Genaro ergueu apenas uma sobrancelha. O tipo de gesto que, em vez de responder, entrega a resposta. Dona Estela falou primeiro. Não apenas tem ligação, ele carrega o legado inteiro. Eduardo riu de novo, um riso apertado, quase infantil. Legado? Legado é quem constrói empresa, quem compra terreno, quem administra a sociedade, quem tem ações. Vocês estão misturando sentimentalismo com propriedade. Genaro respirou fundo e pela primeira vez sua voz ficou mais firme. O legado que eu respeito não é de parede, é de caráter. E o caráter desse rapaz já pagou mais do que qualquer condomínio milionário vai pagar na vida. Eduardo ficou vermelho. Não por vergonha, mas por medo de perder o controle da conversa. Pessoas arrogantes odeiam quando o mundo para de obedecer suas regras. Isso é palhaçada, ele disse, virando-se para o porteiro. Seu Ademar, o senhor vai mesmo ficar ouvindo esse teatro aqui? Você sabe quem paga o salário desse prédio, certo? Ademar levantou o queixo, e o que disse não foi alto, não foi agressivo, mas foi devastador. Sei, sim. E por isso mesmo, sei quem deveria ter respeito suficiente para não humilhar quem trabalha. Eduardo encarou o porteiro como se estivesse vendo alguém que nunca tinha enxergado de verdade. Então, o senhor está contra mim? Ademar não sorriu, não tremeu, apenas respondeu. Estou a favor de quem tem dignidade. E a palavra dignidade cortou o ar como lâmina fina. Eduardo sentiu. Todos sentiram. Luan, que tinha passado a vida inteira escondendo o constrangimento, a pobreza, a invisibilidade, sentiu pela primeira vez que alguém estava disposto a defendê-lo. Mas ele não queria guerra, nem vingança. Ele só queria que alguém visse. Ele então falou pela primeira vez, a voz baixa, mas firme. Eu não quero nada de ninguém aqui. Eu só vim entregar comida. Não quero nome. Não quero placa. Não quero história. Eu não sou melhor que ninguém. Genaro virou o rosto para ele com um olhar profundo, que parecia vir de uma memória longa demais. Mas você também não é menor do que ninguém. E essa frase não foi dita para convencer Eduardo. Foi dita para libertar Luan. A porta do prédio começa a observar. Nesse instante, dois vizinhos que chegavam com sacolas pararam perto da entrada, percebendo o clima estranho. Uma senhora de casaco roxo cochichou para quem estava ao lado. O que aconteceu? Ademar, pela primeira vez em anos, não se preocupou em disfarçar problemas de condomínio. Ele respondeu claro. O rapaz aqui, o motoboy, é neto do pedreiro que salvou a vida do homem, que deu nome ao hospital e à família que construiu esse prédio todo. As palavras ecoaram pelo hall como notícia. A outra pessoa arregalou os olhos. A senhora de casaco roxo apertou o peito. Um pedaço da história que ninguém sabia agora estava sendo devolvido à cidade. Eduardo sentiu o impacto social. Ele sabia o que aquilo significava. A partir dali, ele não era apenas o arrogante.
Ele era o homem que humilhou o neto de quem ajudou a erguer tudo aquilo. E pessoas como ele sabem exatamente quando começam a perder poder. Então, forçou um sorriso. Bem, eu não tinha essa informação, claro. Eu só fui mal interpretado. Acho que houve um exagero. Eu sempre apoio trabalhadores. Sempre. Vocês sabem, eu contribuo com instituições. Genaro deu um passo lento em direção a ele. Não com ameaça, mas com verdade. O respeito não se dá depois que convém. Respeito é reflexo do que você é quando não espera nada em troca. Eduardo desviou o olhar. Porque finalmente algo dentro dele começou a ceder. Não era arrependimento. Era algo mais primitivo. Medo de ser descoberto pelo que realmente é. E o que é ser Almeida? Luan não queria fama, não queria glória, não queria placa. Ele queria ser lembrado pela mesma coisa que seu avô foi lembrado. Meu avô não queria nome em prédio nenhum. Ele disse com a voz baixa. Ele só queria que minha mãe crescesse. Dona Estela assentiu. E cresceu. Com dignidade. Com bondade. Com o tipo de riqueza que ninguém compra. Eduardo sentiu que estava perdendo. E perguntou, já sem poder. O que vocês querem de mim? Genaro respondeu. Apenas respeito. Nada mais. Nada menos. E então completou. E que você peça desculpas, não pelo sobrenome do rapaz, mas pela humilhação que fez sem saber quem ele era, porque ninguém merece isso, independente de nome, de sangue, de história. Silêncio. Eduardo olhou para o porteiro, para Luan, para as pessoas observando, e percebeu que, naquela situação, pedir desculpas era menos humilhante que não pedir. Ele respirou fundo, abriu a boca, mas antes de falar qualquer palavra, alguém do lado de fora tirou uma foto. Um celular, clicando em silêncio. E a partir desse clique, a história ia deixar de ser sobre 3 homens e uma placa, para se tornar pública. O som do clique foi pequeno, mas ninguém ali jamais esqueceria. Um rapaz de jaqueta jeans clara, fones no pescoço e celular na mão, olhava espantado para a cena do hall enquanto fingia checar mensagens. Era Bruno, vizinho do 4º andar, estudante de jornalismo, acostumado a perceber histórias onde outros só viam barulho. Ele não fez escândalo, não pediu explicações, não abriu a boca. Apenas capturou o instante exato em que Eduardo estava prestes a pedir desculpas a um motoboy. Não era só a imagem de um homem rico pedindo perdão. Era o contraste. O gesto encolhido de Eduardo, a roupa simples e suada de Luan, o capacete contra o peito e a placa dourada, Edifício Almeida, brilhando ao fundo. Era simbólico demais. Era história visual. E histórias visuais viajam. Bruno enviou a foto para um grupo de amigos, com a legenda: o neto do pedreiro que salvou o médico que deu nome ao prédio foi humilhado por esse cara aí. A vida é irônica para quem acha que tem grana para tudo. Sem intenção de viralizar. Sem pensar em consequências. Apenas como espanto. Mas espanto compartilhado vira corrente. Em minutos a foto ultrapassou o condomínio. Em 1 hora, estava em grupos de bairro. Em 2 horas, chegou à página de notícias locais. Sem nomes completos, sem acusações diretas. Apenas a imagem e a frase. Quem construiu a cidade merece respeito. De volta ao hall. Desconhecimento não justifica desrespeito. Eduardo ainda não sabia da foto. Ele respirava, tentando encontrar dignidade no ato que agora parecia inevitável. A posição do corpo denunciava o conflito. Costas tensas, queixo pressionado, a mão ainda segurando o envelope como quem segura o orgulho, não a comida. Ele olhou para Luan de maneira estranha. Não era pedido de perdão genuíno. Era cálculo. Mas mesmo que fosse falso, havia algo a ser vencido. O ego. Eduardo respirou fundo, levantou os olhos e disse: eu fui rude. Não sabia quem você era. E não deveria ter falado daquela forma. Genaro levantou a mão levemente e o interrompeu. Não peça desculpas por não saber quem ele é. Peça desculpas por achar que ele era menos. É muito diferente. O silêncio caiu novamente. Eduardo sentiu a verdade empurrar contra o peito.
Aquilo era mais difícil que assinar um cheque, vender uma ação, negociar contrato. Porque ali não havia vantagem em pedir perdão. Havia apenas humildade. E humildade era a moeda que ele nunca aprendeu a usar. Então ele tentou outra vez com voz mais baixa. Desculpe, pela forma como tratei você. E então, algo inesperado ocorreu. Luan não aceitou de imediato. Não por orgulho, não por vingança. Mas porque ele, finalmente, entendeu o que sua mãe dizia quando falava que o bem não precisava de nome, mas o respeito precisava. Ele olhou para Eduardo com calma, sem raiva, sem desejo de vê-lo sofrer, e disse: Eu aceito, se o senhor entender que eu não sou melhor que ninguém, nem pior. Eu só trabalho, como muita gente. Só isso. Eduardo abriu a boca, fechou. Aquela verdade simples era maior do que qualquer argumento. Ele apenas assentiu, sem falar mais nada. O mundo lá fora começa a reagir. Enquanto isso, o celular de Ademar começa a vibrar. Mensagem atrás de mensagem de porteiros de outros prédios. É verdade isso aí? O rapaz é mesmo quem estão dizendo? Aqui no grupo falaram desse cara rico aí. Que foto é essa, Ademar? Ele olhou para o próprio celular como quem olha um segredo escapando pelas frestas. Genaro percebeu a vibração, sem ver a tela, e disse: A verdade sempre encontra um caminho, mesmo quando ninguém espera. Eduardo franziu a testa. Do que estão falando? O porteiro hesitou. Mas, naquele momento, algo mudou nele também. Anos de abaixar a cabeça, engolir sapos de moradores arrogantes, aceitar ordens injustas, tudo isso ganhou peso. E peso demais, um dia, pede soltura. Ademar mostrou o celular. Eduardo viu a foto. E pela primeira vez naquela noite, ficou pálido. Porque agora não era sobre ele, e Luan, era sobre o que o prédio inteiro, e agora a cidade, achariam dele. Era sobre quem ele realmente era quando acreditava que ninguém estava olhando. Eduardo sentiu algo que nunca sentiu em toda a sua vida confortável: a incapacidade de controlar o próprio destino. Genaro cruzou os braços e disse calmamente: Dinheiro compra silêncio, mas não compra respeito. E quando o respeito se vai, o silêncio também vai. Eduardo respirou fundo. Pensou em ir embora. Pensou em gritar. Pensou em processar alguém. Pensou em explicar. Em justificar. Em se defender. Mas percebeu uma coisa aterrorizante. Não havia defesa quando o mundo vê quem você é. E lá fora, a noite ganhava testemunhas, mais moradores chegavam, cochichando. A foto se espalhava. A reputação desmoronava. E enquanto tudo isso acontecia, Luan não se sentia grande. Não se sentia poderoso. Não sentia glória alguma. Ele só sentia o coração batendo forte, como se algo estivesse terminando dentro dele. Algo que ele carregou a vida toda. A sensação de que era estranho aos lugares dos outros. Talvez, naquela noite, ele estivesse descobrindo que nunca foi. Eduardo encarava a foto no celular como quem vê uma sentença. Não era apenas a imagem, era o símbolo dela. O rico diminuindo o trabalhador não se dobrando. A placa com o nome que ninguém sabia que era dele. Gente mais velha que vê injustiça não precisa de legenda para entender. Ela só sente. E já começara a sentir. A notificação tocou de novo no celular de Ademar. Agora não era só porteiro de outro prédio. Era um grupo chamado Comércio Local. Fique sabendo. Esse rapaz é o mesmo que sempre dá desconto para idoso. Outro comentário. Esse homem de terno é aquele que tratou mal a moça da farmácia mês passado. A cidade tinha memória. A internet só acelerava. Eduardo deu um passo para trás, como se o próprio hall encolhesse. Quis explicar, defender-se, dizer que a foto enganava, mas a voz não saiu. E talvez no fundo ele soubesse que não era a foto que o acusava, era o hábito. Luan queria fugir, não aparecer. Luan segurava o capacete com as duas mãos. Queria ir embora. Eu preciso terminar as entregas, disse olhando para a porta. Não quero confusão, não quero nada disso. Genaro sorriu com tristeza. Filho, às vezes a vida chama a gente para conversa, mesmo quando a gente não quer falar. Luan abaixou os olhos. Ele só queria voltar à sua rotina, a vida silenciosa. Mas naquela noite, a cidade havia decidido ouvir.
A voz que chega do passado. Dona Estela se aproximou e colocou uma mão leve no ombro do rapaz. Seu avô também não queria aparecer. Ele só queria salvar vidas. Respondeu Luan, quase como um menino respondendo à mãe. E salvou, completou ela sorrindo suave. Mas salvar não significa desaparecer. Significa deixar caminho. Alguém precisa continuar. As palavras atingiram Luan de forma estranha, como se o empurrassem para o destino e para o medo ao mesmo tempo. Eu sou só um entregador, murmurou ele. Genaro respondeu. E foi justamente um entregador que nos trouxe essa verdade aqui. Como assim? Perguntou Eduardo confuso. Genaro apontou para o celular de Bruno, o rapaz que tirou a foto, agora também olhando a cena, sabendo exatamente que era parte dela. Bruno ergueu o celular. Eu entrego notícia. Cada um entrega o que tem para entregar, disse ele com um meio sorriso. A lógica era simples demais para ser negada. Foi por isso que Eduardo sentiu o peito apertar. Não podia comprar aquela verdade. Justiça não é vingança. Luan deu um passo para frente e respirou fundo. Não quero que ninguém coloque meu nome em lugar nenhum. Eu não quero ser o Almeida. Mas você é, disse Estela. No que importa? Na honestidade. Luan olhou para Eduardo, que parecia menor do que a própria sombra. E eu não quero que ele seja punido. Só quero que ele pense. Sua voz estava calma, quase triste. Eduardo levantou os olhos. Era uma chance. Não um perdão ainda, mas uma chance. Luan completou. Meu avô não teria humilhado ninguém se tivesse dinheiro. Ele teria ajudado. A frase, dita com simplicidade, derrubou qualquer resistência restante. Não era sobre revide, era sobre espelho moral. A reação de quem não sabe pedir desculpas. Eduardo tentou se recompor. Engoliu seco. O orgulho arranhava a garganta, mas cedeu. Eu realmente fui errado. Eu devia ter tratado você com respeito, independente de nome, sobrenome ou qualquer coisa. Não era bonito. Não era grandioso. Mas era verdadeiro quanto possível para alguém que nunca foi ensinado a se curvar. Luan assentiu. Eu aceito. Mas a partir daqui, trate qualquer entregador assim. Eduardo engoliu em seco. A lição estava dada. Não era sobre ele. Era sobre todos os invisíveis. E então surge o voto do condomínio. A senhora de casaco roxo, antes quieta, deu um passo à frente. Eu conheço esse rapaz da farmácia. Apontou para Eduardo. Ele fez exatamente o mesmo com a balconista. Esse tipo de coisa não pode continuar no prédio. Outro morador completou. Esse rapaz aqui, apontou para Luan, representa gente que ajudou a construir essa cidade. Esse prédio devia se orgulhar de recebê-lo, não humilhá-lo. As vozes se acumularam, indignadas, não vingativas. Era uma cidade cansada de arrogância. Uma cidade que, pouco a pouco, lembrava que respeito vale mais que fachada. Genaro respirou fundo, como quem via o que esperava ver. Às vezes, o justo acontece sem que a gente precise pedir. E aconteceu. O desfecho civilizado. O síndico que chegara entre cochichos perguntou ao grupo: o que vocês propõem? Uma senhora respondeu: educação obrigatória para moradores sobre direitos dos trabalhadores terceirizados. Outra: não vamos permitir tratamento desrespeitoso a funcionários, porteiros, entregadores ou diaristas. E o síndico concluiu: e o senhor Eduardo terá que assinar a ata reconhecendo o erro, publicamente. Eduardo fechou os olhos, primeiro de vergonha, depois de aceitação. Assinou. Sem placas, sem homenagens, sem estátua. Quando todos se dispersam, Luan se despede, emocionado, de Genaro e Estela. Ele não quer glória, não quer nome na parede. Quer só levar o pastel para a filha e voltar cedo para casa. Eu sou só um motoboy. Sorri ele, agora sem se esconder. E isso basta, responde Genaro. Seu avô também só era pedreiro. E ergueu uma cidade. A lição final. Na saída, enquanto a chuva cai mansa e a moto arranca devagar, todos no hall percebem algo que o prédio inteiro tinha esquecido. Não é o nome Almeida que dá valor. É o que se faz com ele.
E naquela noite, quem carregava o nome de verdade não saiu pela porta grande. Saiu pela mesma porta humilde por onde entrou. Mas agora, ninguém mais o via como menor. Agora, viam quem ele sempre foi.